Fala pessoal, começamos aqui mais um episódio do Raiz e Resultado. O podcast é onde você vai entender que nenhum sucesso vem à toa e que as coisas existem atrás das cortinas, tá? Aqui a gente não fica fazendo propaganda, ostentando nada, aqui a gente conta a história real. Hoje eu tô aqui com ele, que é gestor há 25 anos de pessoas, já liderou equipes com mais de 1.000 pessoas ao longo da sua carreira e é um especialista em desenvolvimento profissional. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, é com muito carinho que eu recebo aqui meu amigo Alexandre Yuji Moro. Seja bem-vindo, japonês. Muito obrigado por ter me chamado para aqui para participar do podcast na Raiz e Resultado. Fico muito feliz em que o Moro Mentor pode ajudar a alavancar pessoas e empresas. Para mim é um prazer receber aqui Obrigado você. mesmo. Ó, eu vou chamar ele de japonês, tá, gente? Porque ele é o japonês e eu sou o Brasil. Tá? Japonês, eu sei que aqui a gente vai falar de gestão de pessoas, conflitos, processos, vai falar um pouco da sua carreira, um pouco também da sua a vida fora das operações, mas a gente tem uma coincidência muito grande. Você é nadador, nadou a vida inteira, dado o momento da sua vida você parou de nadar e recentemente, lá em Jundiaí, você voltou a nadar e acreditem ou não, o cara que foi meu chefe há 15 anos, que mora em Jundiaí, a 60 quilômetros da minha casa, ele voltou a nadar com uma professora a qual eu fui padrinho de casamento, que é a Vanessa. Um beijo pra Vanessa e um beijo pro Lucas, que é o esposo dela. Fala pra mim como é que foi esse reencontro com as águas, ô japonês. Para mim é uma satisfação, Brasil, porque eu sempre nadei. Sempre nadei, é o que eu gosto de fazer. Natação, para mim, principalmente tive uns problemas de saúde. Saber que eu posso retornar a cuidar da minha saúde do que eu sempre gostei. Natação, hoje, não é só piscina, faço natação de águas abertas, sou extremamente competitivo, eu treino para competir, Cara, você é competitivo, japonês? Eu sou extremamente competitivo. Eu treino para tentar ganhar. Você é competitivo a nível de xingar um argentino que joga o seu carro para fora no videogame? Também. O Moro é piloto virtual Piloto virtual. Ele compete virtualmente, ele tem um simulador, um cockpit, etc. Aí ele tava bravo esses dias aí que ele foi disputar uma corrida lá, um argentino escorou no carro dele e jogou ele pra fora da pista. Não sabia que você era competitivo assim, não. Sou extremamente competitivo, pra tudo. E a natação vem fazendo bem pra sua vida? Pra mim, não tem coisa melhor que a natação. Não tem coisa melhor. É resiliente, porque a natação em águas abertas é mente. Controle emocional. Pra mim, é um desafio pra mim. Qual que é a diferença? Você tem que ter mais força, mais fôlego, mais resistência. Qual que é a diferença de um nadador de água aberta para um nadador de piscina olímpica, por exemplo? Eu não sei. Piscina é controlado. Você tem a raia, você tem uma risca no chão, você sabe onde você tá. Mar, você não tem isso. Você não tem referência. Então, o desafio é você se localizar ali. É a localização. Porém, se você nadar a longa-metragem, piscinas você para. Tá no mar, isso não significa que eu não posso parar. Você pode parar. Porém, campeonatos tem que ter resistência. Eu entendo que mar é técnica. Quanto menos energia você gasta, mais longe você vai. Ou seja, você tá falando pra mim que não é uma questão de fazer muita força, é uma questão de ser mais estrategista ou mais inteligente, digamos assim. Você tem que ter técnica no seu estilo de natação. Pra você aguentar longas metragens. Você sempre nadou em alto mar ou não? Você começou na piscina? Você nada há quantos anos? Eu comecei com 7 anos de idade. Estamos falando de 40 e poucos anos atrás. Eu me formei, nadava pela faculdade. Depois eu parei, né? Porque eu já vi aquele monte de medalha sua lá que você tem guardado. Eu parei e aí voltei de novo depois dos exames, né? Você voltou agora, ano passado? Faz uns 2 anos que eu voltei. Voltei um ano só de musculação e tal, e agora eu voltei a nadar pra competir. Hoje eu treino pra competir. Tá. Caramba, você treina pra competir? Eu treino pra competir. Caramba, cara. Porque assim, quando a gente fala de águas abertas... a categoria, assim? É por idade, é por faixa. Por faixa? A minha faixa é 50, 55, 56 mais ou menos. Perfeito. A minha faixa é essa. Hoje... Mas como é que faz assim? Ganha quem chega primeiro do outro lado da praia? Não. Cara, eu não entendo nada. Você me ajuda. Imagine 1 quilômetro, vamos supor, você nada 300, 400... Tá. Até completar aqui 400, 1.000, 2.000...
2.000 são 2 voltas e 1.000. É assim que funciona. Ah, entendi. Então, de repente, o lugar nem é tão grande, Percurso pode mas ser você tem que 500. dar várias voltas no O percurso. percurso é 500. Tá, Ou seja, percurso de 1.000, 2 voltas. perfeito. Porque pode ser que o espaço não esteja 1 quilômetro. 1 quilômetro. E Pode ser que seja 2 voltas. as competições são sempre individuais ou tem por equipe também? Tem equipe. Tem a equipe da VTEM. Tá, VTEM de Jundiaí. Jundiaí. Amanhã a gente vai treinar na represa. Amanhã não, perdão, domingo tá na represa já. Qual represa que você vai? Lá na Zé Paulista. Ah, Nazaré aqui do lado. Então. Quando você vem pela Dom Pedro, A né? gente vai treinar já para um campeonato que vai ter aí. Tá, então vocês usam a represa aqui em Nazaré pra treinamento. É diferente de mar. Que é diferente de piscina. Qual que é a diferença da... Vamos lá. Nem nadar eu sei. Então eu preciso que você me ajude. Vamos com calma. Primeira diferença da represa pro mar é a questão do mar te levar, da Tem correnteza. correnteza. Tem correnteza. E o sal, queira ou não, a densidade do mar, da água do mar, ele é mais leve do que a água. Tá, Do que de uma piscina ou de uma represa. Então a tendência é você ter um corpo mais alto. levado. Perfeito. Ou seja, o seu corpo fica mais rente à água. Se o seu corpo fica inclinado, mais resistência, mais esforço vai ter que ter. Tá. E você nada na represa e no mar ou só na represa? E eu treino mais piscina barra represa. Perfeito. Quando eu vou competir, vai no mar direto. A gente não vai pro mar treinar. Caramba, cara. Você agora virou seu estilo. Voltou a ser seu estilo de vida, a Meu natação. estilo de vida. Extremamente focado. Perfeito. Você faz algum outro esporte ou não? Esporte não, eu tenho aquele. Você tá indo pra academia, que eu tô vendo que você tá fitness, você tá bem? Eu faço mobilidade. Eu treino 4 vezes por semana. Perfeito. Uma vez de mobilidade e 3 de piscina. Média 3.800 km, 3.800 metros por dia. Você tá há 2 anos treinando 2 frequentemente. O quanto isso vem te ajudando no seu trabalho como gestor? Acaba gerando uma força mental. Perfeito. Resiliência, você tem que ser resiliente. E disciplina. É muita disciplina. Você sabe, Brasil, a disciplina tem que ter, porque, queira ou não, a mente acaba indo forçar. Ah, hoje tá frio, hoje tá muito calor, ah, não tô com vontade. O trabalho é a mesma coisa. Não é questão de ter vontade de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Uhum. E é os problemas que traz pra gente que me faz. Te move. Eu gosto de resolver problema. Pra mim é um desafio. Pra mim, trabalhar é um desafio. Gestão é um desafio. Eu gosto de fazer esse paralelo com o esporte, porque quando a gente vê algum esportista na TV, é muito cômodo pra gente falar, nossa, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Ah, se fosse eu faria. Mas a verdade é que a gente não teve condição de chegar lá, de pular numa piscina, ou de entrar num campo. Que dirá chutar num gol, ou dar uma volta. Cara, eu não sei nadar, irmão. Até os amiguinhos dos meus filhos, eles tiram sarro da minha cara. Porque, meu, como é que um adulto não sabe nadar? É quase que... A impressão que eu tive é que eu falei pro rapaz, não, eu não tomo banho, porque ele se assustou. E quando você traz isso pra empresa, pro negócio, pra operação, também tem essa dificuldade das pessoas falarem o que deveria ser feito, mas poucas fazerem. Eu acho que o que dá interessante no Brasil utilizar o esporte como empresa, existe algum ponto que eles se interagem. É a disciplina, é a força e fazer as coisas acontecer. Se você tem objetivo, tanto na natação ou na empresa que é do Moro Mentoring, é a disciplina e a força que tem que ter, é a resiliência. Uhum. Então, esse é o que me dá força. Perfeito. Porque no mar é um desafio enorme, é mental. Você pensa muita coisa, padrão. A sua mente te força a desistir no meio do mar, Com né? certeza. Cansou, tá bom, para por A aqui. mente funciona assim. Nossa, tem 500 metros ainda. Meu Deus do céu. É assim, meu. Tô tomando caldo no mar. E aí você entra numa luta interna. É interno. Pra mim é mental. 100% mental. Não é questão do Moro. O Moro nadou muito tempo. A minha vida foi treinar. Perfeito. Eu sempre nadei. Fui federado, fui brasileiro, enfim. Meu desafio é mental no mar. E quando você se depara com uma empresa que você vai lá com a sua equipe fazer uma consultoria e a empresa tá de pernas pro ar e o
proprietário da empresa ou a pessoa que faz com que a empresa rode, ela age como a sua mente age no mar. Ah, tá bom assim. Ah, para por aqui. O quão difícil é você trazer essa mentalidade competitiva pro cara que tem a caneta na mão e precisa tomar a decisão? Então, vai a minha forma de explicar e de mostrar para essa empresa que realmente há umas necessidades de alterações, mudanças. Se ele quer se tornar um pouco mais competitivo, hoje o mercado é extremamente competitivo, é canibal, na verdade. E se a pessoa, se essa empresa não está disposta, não tiver uma mente aberta para ouvir, para entender que realmente é necessário mudar, não vai mudar, ele vai ficar mais uma empresa para trás no Brasil. Tá. Ou seja, não adianta eu trazer as melhores ferramentas, as melhores tecnologias. Eu posso trazer a melhor técnica de Learning Six Sigma, uns projetos, umas ferramentas de qualidade, umas ferramentas de melhoria de processo. Posso trazer o top para ele, Tá. mas ele precisa querer. Ele precisa entender que é necessário mudança. É a mesma coisa que a mente. Ele precisa ter força, tem que entender que é necessário. O desenvolvimento dessa mentalidade, porque assim, cara, eu acredito que as pessoas não nasçam com isso, né? Ninguém nasce com essa mentalidade. A gente aprende também pelo fato de querer aprender, de querer mudar, de querer melhorar os nossos resultados. Essa mentalidade que você tem na consultoria, que você traz na consultoria para um dono de empresa, ou para um líder, ou para uma empresa que precisa treinar lá a sua liderança. É possível que eu use isso, por exemplo, num chão de fábrica? Vou te dar um exemplo, tá? Beleza, a gente falou aqui de um empreendedor que quer tirar uma ISO, contratou você para organizar todos os processos. Beleza. Naturalmente, aí é uma questão de achismo meu, tá? Não é nenhum dado. Naturalmente, eu acho que o empreendedor tem a cabeça um pouco mais aberta, pela natureza do empreendedorismo. Claro. É o que eu acho, não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Mas vamos olhar de uma outra perspectiva. Eu tenho uma empresa, sei lá, com 800 funcionários e 60 cargos de liderança. Eu consigo também desenvolver essa mentalidade lá no chão de fábrica para que dos outros 740 funcionários surjam novas lideranças? Consegue. Isso acontece muito no mercado ou é difícil você ter uma empresa que trabalhe dessa forma? Eu falo isso, gente, porque ó, vou te explicar para vocês o porquê eu toquei nesse assunto. O Moro, ele foi meu chefe há 15 anos atrás, né? Então, assim, eu já fui liderado dele. Não é à toa que eu convidei ele para bater esse papo conosco. E eu me lembro que eu era muito, assim como eu ainda sou, eu era muito aficionado pelo meu trabalho. Só que eu tinha um problema sério que o Moro me ajudou a corrigir. Eu era insolente. Eu achava que, pelo fato de eu dar resultado, eu podia tudo. Até o dia que ele me podou. Pra não falar que ele comeu meu toco, cortou as minhas asas e furou meu balão. Pra não falar essas palavras. E aí o que eu percebi? Eu falei, poxa, esse cara ele tá preocupado com o meu desenvolvimento. Ele tá preocupado com a minha carreira a médio e longo prazo. E eu sempre fui muito grato a ele e agradeço ele novamente agora em público. Então, só que assim, eu não vi isso em todos os lugares que eu passei como profissional. Hoje eu empreendo há 10 anos, mas eu já fui CLT, eu já fui empregado, eu já fui liderado, mas poucos lugares eu tive o espaço que eu tive lá com você para aprendizado. Por isso que eu te pergunto se isso é comum ou não, esse cuidado, esse desenvolvimento. De pegar na mão ao Brasil. Ou pegar na mão, existe. Tem dois. Eu gosto de falar assim, são duas situações. A pessoa que ela tá disposta a ouvir, ela tá disposta a aprender. Para isso, ela tem que ter mente aberta para ouvir. Eu não tô falando que eu vou falar, o Moro tá falando seja verdade. Ela tem toda a autonomia, todo o direito. Eu falei assim, não concordo. Vai do Moro falar que realmente ela precisa mudar. Esse é um fator. Tá. O outro fator qual que é? Até onde o gestor tem a disponibilidade e a vontade de ensinar. Sinceramente, o Brasil, assim, eu vejo muito. As pessoas querem muitas pessoas prontas. Uhum. E eu não vejo assim.
Eu vejo que a minha função é gestor, eu tenho que desenvolver as próximas pessoas. É o que eu fiz com você. Perfeito. Eu vi que você tinha coisas excelentes, em contrapartida, você tinha os pontos que era necessário mudar. Ou essa parte negativa assim, que precisava melhorar, você percebeu, tinha algumas habilidades que tinha aqui, não é simplesmente, oh, meu Deus, você precisa mudar. Não, com o tempo, você foi percebendo que era necessário mudar. E com o tempo você observou, realmente era necessário mudar. Sim. Hoje você é a pessoa que você é. Será que naquela época tivesse uma pessoa que não tivesse disposta para fazer isso? Será que você ia ser o Brasil de hoje? Não, não, não. Foi uma correção de rota ali. Mas o mais importante, Brasil, que nem eu disse, o primeiro caso, mente aberta. Você quis ouvir. Acho que essa é a base de tudo. Vamos supor se você não quisesse ouvir. O que ia adiantar? Eu podia falar. Não ia resolver nada. Não ia resolver nada porque você não quer ouvir. Você sabe que eu tenho. Antes de você ir para nossa operação, nós tínhamos um gestor lá e algo na gestão dele me incomodava, que era o fato de eu não vou te ajudar a desenvolver para que você não tome o meu lugar no futuro. Isso ainda existe na liderança? Nas empresas Tem. que você acompanha, que você mentora, que você De não consulta? ensinar para não desenvolver essa pessoa, para não pegar a cadeira. Eu sou o gerente e eu tenho ali 3 coordenadores na minha base que estão abaixo de mim no organograma da empresa. Eu não vou ajudá-los a desenvolver para que nenhum deles tome a gerência de mim no futuro próximo. Isso existiu lá, naquele momento. Isso ainda existe nas empresas que você acompanha, que a Moro Mentoring acompanha? Existe. Existe. Infelizmente é uma realidade, Brasil, de que... Ó, vou dar vou contar uma história para você. Na época, quando eu comecei a carreira de liderança e tal, eu tava desempregado. Fui procurar uma oportunidade, tinha todas as qualificações que eu precisava. A agência virou e falou assim para mim: Alexandre Moro, não posso te contratar. Eu não posso chamar você. Eu falei, por quê? Você sabe demais, provavelmente incomode o gestor acima de você. Ou seja, não é de hoje que isso existe. Não, isso faz tempo, isso é normal. Isso é insegurança. Isso é medo. Eu acho que as pessoas que têm toda essa habilidade de gestão, não têm preocupação de treinamento e desenvolvimento, para mim acho que isso é besteira. Acho que não tem que ter medo. Mas é Hoje, uma realidade, ele acontece. esse profissional que tem essa mentalidade hoje, se a gente faz um trabalho junto com a Moro Mentoring lá, a gente consegue. Assim, não vou falar que a gente vai dar uma pílula pro cara e o cara vai corrigir, entendeu? Mas existem casos que você viu que a pessoa acordou e falou: opa, eu preciso parar com essa mentalidade, porque o que eu aprendi com vocês na época, com você na época, se não tiver ninguém preparado para assumir o cargo que eu estou, eu nunca vou pro próximo degrau. Porque senão eu vou corromper o processo da empresa. Então o que me preocupava? De fazer com que os meus colegas lá. Como é que chama lá que eles ficavam conferindo? O cara que fica conferindo a carga lá? Diferente? Conferente. Eu me preocupava em transformar o conferente num assistente administrativo, porque se eu quisesse ir para a liderança do planejamento, eu precisava de um assistente novo no meu lugar. Na verdade, o Brasil ele é uma cadeia. Tá. Você era um task. Uhum. Você precisa desenvolver essas pessoas da sua base. Porque se você sai, você não tem uma pessoa preparada para assumir sua responsabilidade. Então ele é uma cadeia. O supervisor, o gerente, ele tem que ter uma pessoa que quando ele sair, ele vai atender o que tiver embaixo, ele vai suprir as necessidades. É o tal desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento eu aprendi com vocês lá. Mas a minha mente estava aberta para aprender isso. Perfeito? Mas a pessoa que tem a mente contrária, que é o que a gente estava falando, eu não vou te ajudar a subir para que você não vá no meu lugar. Você acha que a gente consegue reverter a mentalidade dela de alguma forma? Algum trabalho específico, alguma técnica, algum Consegue. processo? Consegue, Brasil, nada mais que uma conversa. Né? A gente tem que conversar com essa pessoa que, primeiro momento, ela tá com a mente fechada, não quer ouvir. Mas eu acho que existem coisas, e gente que eu uso muito com o pessoal da operação, assim.
tem que ir na parte psicológica dessa pessoa. Perfeito. Para entender que é necessário ele mudar. Porque se ele não muda, ele também não sobe. Porque não vai ter uma pessoa que ocupe o espaço dela. Ele vai estagnar ali. Vai estagnar também. O chefe dele entende e vê isso. Porque ele acaba centralizando as coisas para ele, se não tomar cuidado. As Sim. pessoas veem isso daí. Então ele também não cresce. É um trabalho que eu falo muito assim, que eu comentei. É na psicologia do cara. Tá. Que realmente é necessário ele mudar. Lógico. Ele também tem que ter a vontade de crescer. Perfeito. O problema é falar assim, eu não quero. Assim como aconteceu muito na minha vida, da minha experiência, muita gente falou assim, não quero crescer, quero ficar conferente. E aí você tem que respeitar aquilo e beleza. É uma decisão. Se é uma decisão, tem que respeitar. Perfeito. Porém, eu deixo bem claro. Hoje você fala que você não quer. Hoje você tem 20 e poucos anos, você não quer. Ótimo, são decisões. Só toma cuidado quando chegar aos seus 30, você vê que deveria ter mudado sua mente. E acontece muito no Brasil. De as pessoas, não quero. Muita responsabilidade. Aí é a parte de gestão, de entrar e mostrar que é responsabilidade. A vida é responsabilidade. Você vai ter uma família, você tem uma responsabilidade. Você tem filhos. Você tem uma filha, é responsabilidade. Existe isso da pessoa não querer subir de cargo Tem. por ter medo da responsabilidade? Em 2025, teve 3 pessoas que ofereciam oportunidade, que eu entendi que tinha condições. Falou que não quer. Uma conferente que cuidava, administrava muito bem uma área de recebimento, te propôs para essa pessoa uma assistente, falou que não quer. Tinha um operador. Quando o operador virar líder, é raro. E nós oferecemos para ele, falou que não queria. Não quero problema para mim. Caramba, cara. As pessoas não querem crescer porque elas têm medo da responsabilidade. Responsabilidade. Eu falo porque foi comigo que aconteceu. Eu mais recente, ano passado. 2024 para 2025. Aconteceu. Uhum. É um espanto para mim, como uma pessoa de gestão, desenvolver pessoas que eu gosto de fazer, ouvir esse tipo de coisa, sabe? Vai um pouco de contramão, sabe? A gente querer desenvolver pessoas e essa pessoa não quer. E aí a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Eu falei assim para essa pessoa, são decisões. Eu não vou falar que você está errado. Se você está tomando decisão, Perfeito. ok, você sabe que decisão que você está tomando. Só toma cuidado para que isso não continue perpetuando o resto da sua vida profissional. Porque um dia você fala assim, pô, deveria ter voltado. Deve ser feito diferente. E o tempo não volta mais. Não volta mais. É diferente você falar pedir 20 minutos. É diferente você falar perdeu 2 anos, 3 anos, 10 anos. 10 anos. Dá para recuperar? Não. Ou você vai ter que correr mais para o quê? Para minimizar a perda que você teve. É isso que você tem que fazer. Quantos anos que você tá nessa brincadeira de gestão de pessoas, ô Moro? 22 anos de gestão de pessoas. Nossa, ou seja, quando você começou, eu nem trabalhava ainda. Eu comecei a trabalhar cedo, hein? Eu não 22 trabalhava anos. bem. Você sabe que eu trabalhava. Meu primeiro trabalho foi numa padaria, né, cara? Meu salário ficava tudo na comida. Chegava no fim do mês, eu tava devendo. 22 anos de gestão de pessoas. 22 anos de pessoas. E também, né, o processo logístico, né? Sempre foi de logística. Nos últimos 20 anos, cara, a gente teve uma mudança muito grande na tecnologia. Muito, muito grande. Então a gente controlava estoque na base do Kanban, do papelzinho, e hoje é Folhinha. tudo na folha. Tudo sistema. Hoje é tudo sistêmico. Sistema, Sistematizado, sistêmico, tudo no sistema, né? Isso, o quanto isso melhorou para o desenvolvimento das pessoas numa gestão operacional. Porque a gente está falando muito da operação. Operação é o chão de fábrica. É a montagem, é a linha de montagem de uma indústria, ou é até um armazém de uma grande empresa que faz distribuição. Hoje a gente vive a era da distribuição, né? Você faz uma compra na internet hoje para chegar hoje à tarde ainda na sua casa. Pois é. Bom, mas assim, a tecnologia, lógico que ele ajuda muito. Antigamente, você comprava na internet e demorava uma semana, 20 dias. Né? Hoje você compra, amanhã está na sua casa. Beleza. A velocidade é enorme. Olha só que loucura. Aos olhos do consumidor, é capaz da pessoa reclamar. Mas vamos para trás das cortinas, né? Vamos para a raiz do negócio. Como é que numa operação para que isso seja atendido? Como é que você vai operacionalizar isso que a peça esteja na sua casa no dia seguinte? É isso aí. É uma movimentação enorme. O sistema ajuda. Né? Para hoje, para o sistema funcionar, tem que ter pessoas. Perfeito. Pessoas. Não tem como mudar isso. Né? E aí entra essas dificuldades, pessoas, né? A gente sempre vai cair em pessoas.
A gente falando de pessoas, eu particularmente eu gosto muito de pessoas. Eu tenho dificuldade em trabalhar sozinho, trabalhar no home office, etc. Eu tenho muita dificuldade. Mas eu entendo que hoje, e eu falo isso que a gente conversa com muitos empreendedores, muitos empresários, muitos gestores, a gente tem um déficit grave de mão de obra. Eu não sei te dizer se isso é uma raiz puramente educacional, se é o fato de ter muito emprego à disposição e as pessoas. Como é que você enxerga isso numa operação lidando com uma geração diferente do que a gente está acostumado? É a geração Z. Gestores, eu tenho 53 anos, Brasil. Ser gestor de uma pessoa de geração Z é extremamente desafiador, cara. Quais são os desafios? Meu, são pessoas que não têm muito comprometimento no Brasil. Eles não têm comprometimento. Ele quer ir embora, ele vai embora. Tem pessoas que têm dor de garganta e não vai trabalhar. Aí entra o quê? Qual é a dica que eu sempre falo pra galera? Eu tenho isso hoje na operação. Você tem que estar do lado. Você tem que entender. Você tem que fazer você tem que fazer parte de psicólogo em algum momento. Você Ou tem que fazer pai. tudo, pai. Você tem que fazer psicólogo. Você tem que entender. Entendeu? Porque se não for assim, só vai ter giro, você só vai ter turnover. Entre e sai, E entre e aí a sai. operação não Você, ganha tração. você perde conhecimento. Depende da pessoa, você perde conhecimento. Lógico, tem tempo envolvido, tem um custo envolvido, você contratar, você desligar, tem os 40% de redução contratual e tal. Não vale a pena. Aí entra aqui, a disposição do gestor tentar mudar essa pessoa. Que é o que a gente falou alguns minutos atrás. Justamente. De Porque você não. pegar na mão. Vamos pegar na mão, o cara tem que estar disposto, o cara vai cometer erro normal, mas, sinceramente, assim, eu não vejo muitas pessoas com tanta vontade assim, de pegar na mão e entender que é necessário mudar. Essa geração precisa. O Brasil, essa geração, as pessoas não têm perspectiva de crescimento ou de onde Crescimento. quer chegar. Eu gosto dessas perguntas. A minha gestão não é só falar, você não fez, você errou. Não é uma questão Não impositiva. é. É entender o que está acontecendo. Justamente. Porque o cara que está lá, ele não sabe onde ele quer. Onde você quer chegar, eu não sei. Ele é um barco à deriva, ele não sabe onde Qualquer quer. caminho vai servir. Para ele, bater um vento, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Para ele tá tudo certo. E aí entra a minha função. Perfeito. Que é como se fosse um farol para um barco à deriva. Eu vou falar assim, amigão, você tá vendo ali, ali você tem que ir. Se você não tem objetivo, então cria um objetivo, porque senão você não vai sair do lugar. Primeira pergunta que fala com o psicólogo, a psicologia, a gente faz assim, onde você quer profissionalmente e particular? Todos respondem, eu quero ter um carro e uma casa, tá bom. Eu quero ter uma família, aí é onde eu entro. Perfeito. Vai ter um sonho, tá bom. Então batalha pro seu sonho. Ou seja, a pessoa ela tá de olho no resultado, só que ela não percebe como que a raiz dela pode levar ela até lá. É. E aí, imagino eu, que é o papel de um pai, ou profissionalmente falando, de um bom gestor. Meu, me dá a mão aqui, vamos pelo caminho. Tem um caso que aconteceu, foi no novembro do ano passado. A gente fez um feedback pro colaborador, ele virou assim ó, pra mim. Esse feedback nem o meu pai fez. Eu nunca tive esse tipo de conversa com meu pai. Eu falei, fico feliz por você. Fico feliz que o Moro, em algum momento, pôde abrir os seus olhos para onde você tem que ir. Fico feliz. É meio um contrassenso o japonês abrir o olho de alguém, né? É, Brasil. Mas tudo bem, faz parte Faz do jogo, parte. faz parte do jogo. É muito gratificante ouvir, sabe, Brasil? Imagino. Na verdade, assim, é um feedback, mas a gente não utiliza o feedback. Porque quando a Ah, gente fala feedback, acaba gerando um pouco de. repreensão Vixe, vai falar coisa ruim para mim que eu tenho que mudar. Eu já fiz, eu falo diferente, ó, vamos conversar. Uhum, Acaba gerando um clima diferente. perfeito. Deixa ele falar primeiro. Eu não posso ser incisivo. Você. Não, acho que não. Onde que você aprendeu? Perda. Qual que é a sua referência em relação a esse modelo de gestão que você usa hoje? Tem um gestor que passou
Isso não, eu vou falar, chama Fabiano Ferreira. Opa! Fabiano Ferreira, você Fabiano, conhece? um abraço. Ponte Pretano. Adoro o Fabiano. Fabiano Ferreira, ele é um cara que é a base onde que Ele te trouxe essa visão. trouxe a visão, a forma de gestão, assim, coincidiu muito do jeito do Moro de ser. Então, a, a base que eu usei foi da gestão dele. Você sabe que é interessante você falar do Fabiano. Quando eu conheci você na operação, que houve uma mudança na operação, você veio para a operação e eu era o único que tinha nascido naquela operação. Ou seja, quando a operação começou, eu tava lá, então eu conhecia ela de cabo a rabo. Samsung. Na Samsung, né? E quando a gente teve os meus problemas comportamentais, porque ninguém é manda. Hoje, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas não são mandando embora por questões técnicas. Comportamental. 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 Eu sabia de cabo a rabo mexer naquele sistema. Fazer com que ele funcionasse. A questão é que eu não me comportava bem. Além do trabalho que você fez lá na operação, mesmo você não sendo o meu gestor direto, porque eu trabalhava no planejamento e você era gestor da operação, o Fabiano teve o mesmo cuidado. E aí eu senti uma sinergia entre vocês. Ele me chamou pra conversar. Cara, ele era o gerente geral. Ele me chamou pra conversar numa sala lá que eu nem sabia que aquela sala existia. Eu falei, meu, daqui eu vou pro RH, eu vou embora. Eu juro que esse era o meu. Tava na minha cabeça isso. E ele me ajudou a também enxergar essa outra direção. Cara, ele me falou uma frase, e se ele estiver assistindo ele vai lembrar dessa frase. Ele falou pra mim assim, Brasil, não adianta você salvar a mocinha e destruir toda a cidade. Você não está sendo o herói. Essa frase eu nunca mais esqueci. E ele que me falou. Legal você tocar no nome Fabiano dele. Ferreira. Fiquei feliz. Fabiano Ferreira. E isso profissionalmente. Profissionalmente. O Moro, pessoalmente, quem que era essa referência? Vamos lá. Vamos contextualizar. A minha referência profissional, para mim, a base de como operar uma gestão, foi o Fabiano. Mas a minha referência fora da empresa, como é que eu aprendi, por exemplo, a imagem que eu tenho do Moro? Cara, o Moro, ele é extremamente correto, direto. Não tem jeitinho, né? Então isso é uma coisa... Eu lembro que na operação todo mundo falava, meu, o Moro é muito sério, o Moro é bravo. Mas não, você não era sério, você não era bravo, você era direito, você era correto. E isso não se aprende numa escola. Isso não. Isso vem de berço, na verdade, né, Breno? Quem te ensinou isso? Minha mãe e meu pai. Ser correto. Seja justo. Não dá o jeitinho. Isso aí vem da educação que eu tive, né? Você Minha tem... família. Sua mãe e seu pai têm irmãos? Tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos. Função totalmente diferente da minha, Breno. São Seu pai era médicos. dentista. Meu pai era dentista, meus irmãos são médicos. Ou seja, eles trabalham na área humana, corrigindo questões de É saúde. saúde. E o Alexandre Moura é voltado para operações logísticas. Perfeito, para o desenvolvimento de pessoas e Desenvolvimento de operações. pessoas e processo. Processo logístico. E essa questão da... Seus irmãos também são assim igual você? Bem assim... Porque você chega a ser quase um militar quando a gente fala de disciplina. É uma coisa assim que não é por aí que a gente encontra, entendeu? Eu não vou falar que eles são iguais, Brasil. Eles são meio nessa linha do certo, do correto, o ético. Porque a gente foi educado da mesma forma, né, Brasil? Mesma fonte. A única diferença, o que diferencia entre eu e meus irmãos é lidar com gente. Tudo bem, eles são médicos, lidam com gente, mas o meu é diferente, são públicos extremamente diferentes. Eles estão indo ali, a zona deles é uma zona de contenção. Eu preciso resolver um problema imediato, um problema de saúde, etc. Né? O seu não é uma questão de contenção. Essa aqui é outra que eu aprendi com vocês. A ação de contenção, que é para resolver o problema de imediato. E a segunda é uma ação que... O que eu faço para que isso não se repita? Eu preciso estancar. Eles trabalham numa zona de contenção. Você vem aqui numa zona de preparo, uma parte mais educativa. Instrução. Instrução, essa é a palavra correta. Instruir e desenvolver. É isso. Muita gente me falou assim, mas você não foi uma área de medicina, odonto? Eu falei, não. Você não curtiu? Não. Você gosta de sangue? Não.
Eu tenho medo de sangue. Eu, Eu tenho medo de sangue. eu gosto de logística, Você gosta de gente, de processo, de... movimentação. Perfeito. Organização. Você vê de operações, você sabe que a operação não é diferente do dia do outro. Sim. Ele não é uma rotina. E eu não sou muito chegado à rotina. Apesar de ser disciplinado. Sou disciplinado, extremamente disciplinado. E rotina pra mim Você é é. assim em tudo? No trabalho, na sua casa? Sou. Eu sou assim, sou extremamente focado. É É esse, essa a minha missão. é aqui que eu quero chegar, é aqui que eu vou fazer pra chegar, independente. Você acha que esse tipo de natureza é da sua natureza ser assim? A sua construção te É o meu trouxe jeito de até ser, aqui. É o é seu jeito de assim. ser. Você acha que isso pode ser aprendido? Porque, por exemplo, não é o meu jeito de ser. A disciplina. Eu venho aprendendo a disciplina aos poucos. Então, assim, não é da minha natureza ser disciplinado. Mas eu entendo que para eu alcançar os resultados que eu quero, eu Você, preciso aprender a ser. você precisa ser disciplinado. Fato. Isso pode ser aprendido? Não que eu queira chegar ao seu nível de disciplina, mas até porque eu acho que eu não consigo, mas. Por exemplo, eu Consegue, chego numa operação, eu vou disseminar essa natureza disciplinada ou essa natureza organizada. consegue, Brasil. Imagine você no esporte. É a mesma coisa. Se você tem algum problema de saúde e o médico vai te falar, meu, você tem que fazer, você vai fazer. Você vai ter disciplina. Portanto, que você entenda que é necessário ter essa disciplina, o que que você vai ganhar com essa disciplina. Pô, as Entendi. pessoas conseguem. A disciplina, eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com leitura, né? E eu no tratamento, na minha. Quando eu vou no psicólogo, na psicóloga, eu tento entender o porquê disso, né? E o diagnóstico que a gente conseguiu encontrar foi que a minha mente, ela foi treinada para execução recompensa. Hoje em dia tá muito na moda falar disso, né? Recompensa rápida, dopamina, vício eletrônico, telas, etc. Mas esse meu diagnóstico é de 30 anos atrás. O Luiz vai fazer algo e logo terá uma recompensa. Quando eu não enxergo a recompensa, eu largo. E é o que você falou agora, de você conseguir entender o benefício que aquilo virá para tua vida cedo ou tarde. Se eu ter disciplina, eu vou conseguir o que você quer. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero viajar. Esse é o seu objetivo. Você Uhum. tem que ter disciplina. Se a pessoa quer, ela vai ter que se esforçar. Eu vi o seguinte: se você tem, falei essa semana, objetivo ou sonho, se você não esforça, muda o seu sonho. Tá, Muda o entendi. seu sonho. Eu quero um carro lá, sei lá, uma Mercedes-Benz. Perfeito. Ótimo. Você vai batalhar? Não. Então muda o seu sonho. Então você não quer uma Mercedes. Você quer um carro. Você é um carro mais simples. Não tem nada Perfeito. de errado. Então só muda o seu sonho. Você fala. Tem uma coisa que me incomoda um pouco, eu acompanho na, nas pessoas, e é uma coisa que eu venho policiando muito em mim, é a questão da autorresponsabilidade. Numa operação, eu contratei você para cuidar da minha operação lá, ou para trazer uma consultoria onde eu possa melhorar os meus fluxos operacionais e a gestão da minha liderança. Como é que eu trabalho a questão da autorresponsabilidade? Das pessoas entenderem que ela não tem resultado por culpa dela, ou por responsabilidade dela, melhor dizendo. Você vai numa operação, eu não fui promovido porque o meu chefe não gosta de mim, eu não fui promovido porque choveu, eu não fui promovido porque. Como é que eu trabalho essa autorresponsabilidade da pessoa entender que ela não foi promovida porque ela não está preparada? É assim, Brasil, vamos lá. Infelizmente, é uma realidade essas coisas de promoção. Ela isso- é complicado falar, mas é uma realidade essas coisas. Não sobe por falta de desenvolvimento de pessoas. Ou você não sobe porque você não tem afinidade. É uma pena, mas é uma verdade. Então, isso é uma mudança cultural. Isso é uma Tá. cultura.
Para você mudar uma cultura, é difícil. É, porque a cultura vem de cima pra baixo. Justamente é top-down. Top-down, isso mesmo. Então, você romper essa cultura é extremamente diferente. Mas eu ainda entendo, porque ó, por mais que a gente tenha esse tipo de cultura, o gestor ele consegue mudar. Se ele não faz isso, porque ele entende que a promoção é por amizade, não é por outro fim, não é por meritocracia. Então, você tá me dizendo que isso também acontece. Muito. Ou seja, não é uma verdade absoluta a pessoa não ser promovida pelo fato de não estar preparada. Existe também Existe também. Mas quem que prepara essa pessoa? o gestor, Se ele não sobe, quem que tá cometendo o gap de ele, promoção? Ele. ele. Brasil hoje é a coisa mais normal você promover por amizade, por afinidade. Você acha que essa questão da afinidade não é uma relação de confiança? Com certeza. Eu tô promovendo você não porque você é melhor tecnicamente, mas é porque eu confio mais em você do que no outro. Tá. Mas se você olhar em vida corporativa, você contrata pessoa que gera resultado porque você confia. Não necessariamente que você confia gera melhor resultado. E não necessariamente que gera resultado eu confio. É, aí eu pensando como empresário, realmente é um dilema do gestor. Se você é um empresário, você vai pegar pessoas que geram resultado. Porque se você não gera resultado, sua empresa não cresce, não evolui. Entendi. É, esse é um dilema do gestor. Esse é o dilema do gestor. Eu tô pra falar pra você que eu não concordo com você. Faz parte. Eu não concordo com você. Eu não. Até pela minha história, pra mim chama mais atenção a confiança do que a técnica. Ok. Mas para você gerar confiança, existem outras áreas para te gerar, para deixar você mais tranquilo na tomada de decisão. Fato, de fato, de fato. Eu não tô nem entrando em questão do índole da pessoa, tá? Não entro no índole da pessoa. Tá. Porque existem ferramentas que você consegue entender a índole da pessoa, mas não necessariamente por confiança, você gera outros problemas de supor. Você subiu uma pessoa que você confia extremamente, pode ser que não seja o melhor funcionário para você. Como é que seu time vê isso? Como é que ele vê essa promoção? Entendi. Além de você. Qual que é o reflexo disso na equipe? Justamente, você pode ter uma perda. Eu falei, eu já sabia que ele ia crescer, porque é amigo do Brasil. Qual é a relação dessa pessoa que vai subir, porque você considera que seja da sua confiança? Como é que esse time da sua base entende? Você ganhou aqui, mas você pode perder aqui embaixo. Aí ferrou. Aí você perdeu. Até onde vale a pena você subir uma pessoa que você confia? Você confia. E aqui confia? Quem gera o resultado para você? É isso aqui ou que está embaixo? Ou seja, praticamente teria que ser uma unanimidade. Promoção, para mim, Brasil, não é só meritocracia. Como é que o time de base vê essa pessoa? O que você tá me dizendo é o seguinte: se eu promovo na minha operação alguém que todo mundo enxerga que merece, eu vou de forma natural motivá-los a fazer o melhor. É uma cadeia. Porque o merecedor subiu, eu vou fazer pro merecer pra subir Porque as também. pessoas sabem que aquela pessoa merece. Cara, que animal. E assim Eu não sabe tinha que, parado pra pensar dessa forma. assim como se você subir porque ele é seu amigo, que diferentemente não tem um bom relacionamento, essas pessoas de base entendem que não é a melhor pessoa, a sua empresa perde credibilidade. Perante aos meus primeiros clientes, Sim, que são os porque meus. não vale a pena você batalhar. Sim, Ah, ele vai promover gente por amizade. Até onde vale a pena eu batalhar? não vale. Não vale. E vai encontrar gente com perfil que é voltado para a meritocracia, que vai batalhar, que tem disciplina. O que ele faz? Ele vai, Esfria. ele esfria e vai embora. E aí eu posso perder um talento. Quem perde é você, a empresa. É, cara, agora você me fez. Esse tipo de análise não é só, vou subir porque meu amigo está vindo uma parte. E o impacto? Esse é o problema. Esse é o verdadeiro problema. Se você olhar, as pesquisas dizem de 7 de 10 pessoas saem por causa do problema de gestão. A pessoa Não não fica deixa a empresa, ele deixa o gestor. de gestor. Se você promove uma pessoa, sua amiga, que tem problema, o que essas pessoas vão sair? Vão te deixar. Vão sair. Vão te deixar. Aí vai cair no que a gente falou meia hora atrás. Você perde tempo. Você tem um custo embutido ali para contratar, você tem tempo, o pior, conhecimento. Caramba, cara. É o conhecimento que você perde, que você não consegue mensurar conhecimento. Quanto um conhecimento vale?
esse cara que você perdeu pode custar muito caro para você. É um cara que você poder encontrar dois para fazer a função do Exato. cara. Não, fora o tempo que eu vou passar pra treinar os dois, Tempo, por causa que eu perdi um que já estava treinado, porque justamente, eu preferi a confiança ao invés da técnica. justamente. Tô falando assim de forma bem rasa, né? Cara, eu não tinha parado pra pensar dessa forma. A forma, olhar o contexto inteiro, o ambiente todo, como é que se eu subir, o que que acontece? Eu não tinha parado pra pensar dessa forma. Eu preciso. Isso tira um pouco da minha visão. É que você falou, é uma visão parcial dos fatos. O grande problema hoje, Brasil, a gestão, eles. Então, eu gosto de falar assim: tem alguns gestores que são míope. Eles não conseguem enxergar muito. Tá. Eles só vê assim, aqui, pronto, não consegue analisar o impacto que isso gera. Eu lembro de você mostrando um pallet pra mim e você falava, Brasil, o que que você tá vendo aqui? Aí eu falava, eu tô vendo um pallet. E atrás dele, outro pallet. Aí você falava, você não tem que olhar de frente, você tem que olhar De cima, de cima. justamente. E é o que. E 15 anos depois eu tô aprendendo mais uma, porque eu estava olhando de frente nessa correlação. Isso porque depende da perspectiva que você olha, você não vai conseguir ver. Porque tem coisas na sua frente que você não vai encontrar atrás. Pode ser que tinha um produto, uma caixinha pequena que seja o seu problema. E eu não consegui enxergar isso. Resumindo, você tem que olhar de todas as perspectivas. Qual é o impacto que vai dar? Ah, depende da sua decisão, vai tomar assim, tudo vai dar impacto. Tá. Qual é o menor impacto? Hoje, para eu conseguir que a Moromentory ajude a minha operação, digamos que eu tenho uma operação pequena, sei lá, 80 funcionários. Tenho uma pequena indústria, eu tenho 80 funcionários, uma pequena transportadora. Quanto tempo leva para eu conseguir fazer? É lógico, quanto mais tempo melhor, até entendo isso. Mas para eu poder implementar uma cultura de processos organizados e de gestão. Eu não vou falar que é uma gestão afetiva, porque parece ser muito coisa de pai. E não existe. E não imagino que deva existir isso. Mas para eu fazer a minha operação ter o mínimo de organização, contando com o trabalho da Moromentory hoje, quanto tempo leva? Falar em prazo, Brasil, assim, de bate-pronto, acho que é um pouco complicado. Tem que ir nessa empresa, Tá, fazer uma análise de todos os processos dele. Aí entra as ferramentas de melhoria contínua. Fazer uma análise da empresa perfeito. para mostrar para ele realmente onde que precisa melhorar. Eu vou ter além. Eu ia falar para ele ao contrário, assim, qual é a sua dor? O que que você acha que precisa melhorar? Tá. Eu pego essa observação dessa pessoa, ele vai me dizer a dor que ele tem, aí eu entro na empresa e realmente vai chegar no contexto, se realmente esse é o seu problema Ou não. ou não. Ou o cara tá olhando de frente e não tá vendo o que tá Pode atrás. ser que o que tá vendo só, você acha isso, pô, não é isso. É outra coisa. Pode ser que seja mais simples do que ele imagina. Ou Mas não. eu preciso saber qual é a visão dele, porque ele que tá lá. Tá. É o que a gente falou agora, né? Sobre ação e contenção. De repente o cara tá preocupado com a contenção. E aí Uhum. você traz a contenção pra ele pra suprir o que ele precisa nesse Precisa. momento. Só que a gente tem a ação, E depois a gente reestrutura com uma forma como um todo. tá? E aí a gente pode fazer isso em fases. Com certeza. Por exemplo, no nosso ramo da construção civil. Primeiro a gente organizou toda a parte de fluxo financeiro e controle de compras. Depois a gente foi e organizou toda a metodologia comercial. E assim a gente vem organizando setor a setor. É por processo. Perfeito. É É por como eu processo. vou dividir tudo em pequenos processos ou em pequenos departamentos e eu escolho aquele que mais dói para começar. É, vou dar um exemplo para você, Brasil. E sempre dói mais no dinheiro. Alguns momentos, Sempre dói mais no dinheiro. alguns momentos requerem às vezes investimento. A gente vai por área. Tá, Segue o fluxo da empresa, recebimento, tal, armazena, produz. perfeito. Qual é a ideia? A gente coloca isso, a gente vai por área. A Ou gente seja, definiu um processo. o cara que vai te contratar para uma consultoria, primeiro você tem que fazer um passeio com o cara na operação Eu, dele. eu preciso, eu vou pegar a dor dele, eu vou entender o que ele precisa, o que ele enxerga. É isso que ele enxerga? E eu entro, eu vou fazer a minha análise. Pode Tá, ser que seja a dor dele, pode ser que não seja. E aí a gente vai subir processo. Vamos começar desde a entrada, passo a passo. A ideia é sempre envolver as pessoas que estão no processo, perfeito. porque
Quem sabe é a pessoa que executa. Entendi. Não é o dono. Ele até pode saber, mas um detalhe, não é o dono. Não, o detalhe é o cara que executa. É o cara que executa. Quem é a melhor pessoa para falar que é onde precisa melhorar? Eu como dono ou você que executa? Eu que executo. Então chama o cara que executa. O Aham. que você acha que precisa melhorar aqui? Ah, eu acho que tem um processo a mais e podia encurtar. Beleza. A gente vai ver todo o seu processo. Na sua carreira e nas consultorias que a Moro Mentoring faz, existiram casos de, por exemplo, a empresa não escutar o colaborador? É normal isso? Né? É anormal? Por exemplo, o colaborador tá batendo que o problema tá aqui. E o cara tá lá batendo sozinho, ninguém da gestão. Acontece isso? Bastante. Mais do que. Na Brasil existe uma palavra chamada ego, né, meu? Entendi. E, infelizmente é uma realidade. São pessoas. São pessoas. Como que você motiva uma pessoa, Brasil? Quando você dá oportunidade para você falar. Porque se eu sou gestor e tudo eu vou falar, Brasil, faz isso, faz isso, faz É um isso, monólogo. você não pensa. Eu tenho que entender que o Brasil é uma pessoa e que ele tem opinião. Se eu, como gestor, dou oportunidade para você, você vai sentir o quê? Eu sou importante para o processo. Acaba o quê? Motivando você. Pô, o Moro deixou eu pensar, o Moro deixou eu falar, Ele me ouviu. ele me ouviu. Isso gera o quê? Engajamento. Compromisso. Ele se sentiu importante no processo. Independente se a ideia foi boa, se foi ruim, o sentimento que gerou em você, Brasil, foi, pô, o Moro me ouviu. Mas hoje tem muita gestão que fala assim, não, eu tô pedindo pra você fazer, você vai Caramba, lá e cara. faz. Como se fosse um imperador. É, cara, eu peço, você vai lá e faz. As pessoas não querem entender que a pessoa que executa é o que sabe onde tá o problema. Então eu digo assim, por que não ouvir você? Ou seja, quando você abre um canal de comunicação na hierarquia ali, você já resolve muito problema por tabela. As pessoas te procuram. Eles começam a não ver mais a só apenas a área. Ele começa a ver lá na frente, olha, eu tenho uma área ali e tal. Você acaba ouvindo, ele se acaba chamando a pessoa, porque ele pode contar com você, porque você vai ouvir. A maior parte dos outros problemas estão nessa, quando você dá liberdade para essa pessoa. Tá. Ela se sente mais à vontade. Ela se sente partícipe, né? Ela sente que ela vive ali, que aquilo também vive nela. É, Como se fosse uma então, centelha ali. sou importante, Sou importante, me sinto bem. me sinto bem. A empresa me ouve. E o fato de não ouvir, você acha que tá ligado ao que a gente conversou há um tempo atrás em relação o chefe não querer desenvolver a pessoa ou não necessariamente? De não ouvir? É. O não ouvir, sei lá, talvez seja um sintoma Tá bom, vou dar exemplo. desse. Você, eu sou gestor, você fala assim, se tem uma ideia, fala assim, eu não vou te ouvir. É mais ou menos isso? Vou te dar um exemplo melhor. O gestor que antecedeu você na nossa operação, ele. Cara, foi um dos piores gestores que eu tive, tá? E assim, nós tínhamos um trio ali naquela operação que era eu, o Tosta e o Abade. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Tosta e um abraço pro Abade, né? O Abade na operação, o Tosta no inventário e eu no planejamento. A gente conhece aquela operação, a gente conhecia cada detalhe daquela operação. E como a operação estava numa crescente muito grande, o cliente estava injetando muita energia ali, a gente começou a ter voz. A gente participava de treinamentos, o cliente vinha lá da Coreia do Sul, um gestor da Coreia do Sul, aí tinha um rapaz lá que traduzia o que a gente falava pro cara. O gestor que foi para a operação naquela época, ele pegava as nossas ideias, cara, ele pegava os nossos treinamentos que a gente montava, ele punha o nome dele embaixo e mandava para a diretoria. O quão comum é isso, cara, no dia a dia de um consultor operacional como você? Isso é mais comum do que você imagina, Brasil. Porque só me aconteceu lá, então eu Não é imaginei só que fosse você. uma exceção. Acontece até hoje. Isso o problema é índole, né, cara? Não é uma questão técnica. Então, quando a pessoa enxerga que a pessoa é assim, quem perde? Todo mundo perde. O time perde. Sim. Mas ela existe. É uma pena que um gestor tenha uma visão. Não estou falando que ele está errado. Se ele acha que está certo, ele É tá o que o nível de certo. consciência dele daquele momento permitia, eu Não, entendo então, isso. mas é uma pena que seja assim. Mas isso não é sustentável. E quando você vai
Cara, imagina que você chega numa operação que você foi lá para poder fazer o trabalho do Amoromentor, etc. E tem uma pessoa que age dessa natureza. E aqui eu não tô falando se aquele gestor era boa índole ou não. Eu tô falando que eu não gostava de trabalhar com ele, tá? Você chegou numa operação, o braço direito do dono é um cara assim. Eu vou piorar pra você. O filho do dono é o cara assim. Cara, como é que você muda isso dentro de uma operação? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mostrar pro cara que isso não leva, não tem vantagem. Pro cara que age dessa Não forma. tem vantagem. Perfeito. Imagine se o chefe dele fizesse isso com ele. Ele ia gostar? Imaginou que não. Eu tenho que mostrar que para ele pode ser que é bom, porque ele tá se valorizando, é ele que faz, tudo é ele. Bom para ele e pro time. Volta no que você falou em relação ao reflexo da visão do time. O time vai perceber que não vale a pena batalhar, porque ele vai pegar esse projeto que é dele. E vai enfraquecer a base. Mas e outra, Brasil, ele não é sustentável, porque para quem faz o projeto, tem alguns detalhes, pode ser que ele não consiga enxergar. Ele não. É aquela criança, né, dele, ele não foi conhece aquele foi filho. ele que criou, não foi ele que fez. Ele não vai ter autoridade sobre aquilo. Isso. E outra, a imaturidade do cara. Me desculpe, a imaturidade. Tá. O cara não. Pra mim, uma pessoa que tem esse tipo de. Não tô criticando, só tô falando pra mim, a minha opinião é que essa pessoa não tem maturidade pra estar ali. É, porque a questão da Ou maturidade, seja, ele ela não não tá. vende, ele não vende o trabalho do time, é ao contrário. Ele vem do trabalho dele. Se você Moro tem um projeto, eu pego esse projeto, eu vendo que não é do Moro, mas do Brasil, mais uma vez você reforça que realmente bom trabalhar com gestor assim, porque ele não vai ter medo. Porque Perfeito. ele vai passar, ele vai vender o seu trabalho. É venda. Tudo é venda. Ah, eu sei disso. Eu adoro vender. Então, Mas isso é venda. eu pensando aqui, quando você falou a palavra imaturidade, eu achei legal porque, de repente, não é uma questão de índole ou mau caratismo. Foi uma imaturidade. Pode E ser aí, maturidade. olha como as coisas se ligam. E aí eu trouxe pra minha mente, Luiz Fernando, uma verdade absoluta com base num pequeno gesto. Como se aquele cara agisse sempre assim. E eu não sei se ele agia sempre assim. Eu não sei se ele percebeu e teve mudança. Então, o que eu aprendi nesse momento, agora, aqui com você falando, é que ele não é uma pessoa má, necessariamente. Você tem que perguntar, amigão, você vê, você enxerga o que está fazendo é correto? Você enxerga o problema que você está gerando? Não. Talvez faltou o gestor dele fazer isso com ele. Você está entendendo isso aí? Com certeza, amigão. Você entende o impacto que está gerando para você e para o seu time? Você consegue ver a insatisfação que você gera lá embaixo? Você entende que as pessoas vão entender que não vale dar ideia porque você pega para você mesmo? Você consegue ver isso? Se você mostrar o impacto que gera, a pessoa muda. Se não mudar, corta? Sinceramente, Sim, manda embora. perfeito. Porque não vai mudar. Sim. O cara é assim, ele entende que tá certo. E a cabeça dele tá fechada pro conhecimento? Manda embora. Tá. Por que é assim, manda embora? Que a empresa todo dia ele tem que estar melhorando. Nem que seja 1%. Que seja 1000%. Uhum. É importante evoluir. Porque se você não evolui, sua empresa não evolui, as pessoas não evoluem como pessoa, sempre vai ter o melhor. Você acha que a gente vive. Você chegou a já ter gestores dessa nova geração? Eu não vou voltar para a nova geração porque eu acompanho na rede social as pessoas falando assim: ah, essa geração é Nutella. Essa geração quer tudo na mão. Essa geração não é responsável. Mas não que não seja verdade, mas poucas vezes eu vejo, ou eu não lembro de ter visto, qual que é a nossa responsabilidade para com essa geração. Porque eles agindo dessa forma, qual que é a nossa responsabilidade sobre eles entenderem o mundo nessa perspectiva? Por exemplo, essa geração é o irmão mais novo meu, talvez um sobrinho, talvez o meu filho. Por que essa geração é assim? Qual que é a minha responsabilidade ou corresponsabilidade sobre isso? Eu entendo que nossa responsabilidade como gestão é abrir o olho dessas pessoas. Perfeito.
Brasil, essas pessoas não têm perspectiva, não tem, que nem eu disse meia hora atrás, assim, eles não têm objetivo na vida. Alguns momentos eu faço papel de pai lá. Eu tenho que fazer papel de pai. Porque para ele é tudo lindo, para ele é momentâneo, essa geração é momentâneo, é agora. É o agora. Eu não consigo chegar daqui a 5 anos, 10 anos. É tudo agora, eles não têm esse um planejamento. Existe, não estou falando que são 100%, não. Existem pessoas na operação que têm uma visão Sim, a diferente. gente tá falando de uma forma Sim, generalista, né? Não isso, tô mas falando que de a uma maior forma. parte não tem essas coisas de planejamento, não vê, é em função nossa. Hoje você já trabalha com gestores dessa geração? Tem, Porque assim, é uma tem, geração que assim, como eu não nasci na era da tecnologia. Eu vi a tem. tecnologia chegar. Quando eu era criança, a gente tinha Barça, etc. Não tinha Google. Eu imagino que seja uma geração com uma velocidade de raciocínio muito mais rápida, mais Sim. dinâmica. Como é que se porta um gestor dessa geração? Essa geração Brasil tem sim, tem três dos gestores com idade assim que subiram por mérito, Perfeito. mérito. Eram operadores de gestão, porém não tem base. Eles não sabem lidar com gente. Essa nova geração não sabe lidar com gente. É tudo assim, ó. Agora, 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 agora. A gente olhando um pouco pra fora da operação é que a gente vê acontecer em muitos relacionamentos. Não tem relacionamento. É meio que descartável as É, coisas. é assim, eles não entram em análise. Eles não analisam. Mas eles têm a cabeça aberta pra conseguir aprender a entender isso? Alguns têm, a outros é um pouco mais resistente. Tá. O resistente requer outras. Não, não é assim, vê dessa forma. É perda, você tem que fazer assim, é ganho. Pro gestor que tá assistindo, o cara que ascendeu agora a liderança, eu acompanho muito a rede social da Moromentry lá, e eu vejo vocês recebendo muitas pessoas que já trabalharam com você, que dá um depoimento e tipo o que eu falei agora, sabe? Poxa, o Moro me ajudou nisso, etc. Pro cara que tá assistindo agora e tá ascendendo na carreira da liderança, como ele pode agir no momento desse? De um funcionário que puto, não tá ali comprometido, mas que você percebe que ele tem um talento ali escondido. Nada melhor que uma conversa. Tá, Chama o cara. Entende qual é o momento. Qual é o seu momento, colaborador? Ele vai te falar. Aí onde você entra. perfeito. É ter uma escutativa ali. Deixa o cara falar. A gestão tem que ouvir, Brasil. Você não tem que rebater. Você tem que ouvir. Essa nova geração, você tem que ouvir. Porque você não dá oportunidade pro cara ouvir, eu falo, pô, não posso falar. Eu não existo aqui. Eu sobrevivo só. Então, assim, a dica é: ouve, entende e analisa. Aí você, depende da situação, você entra com uma sugestão, com uma dica. Nunca fale que ele está errado. Não é uma questão combativa. Não. É instrução, é Instrução, é desenvolvimento. instrutivo. Você tem que dizer onde ele tem que ir. Se ouviu, se analisou, aí você fala assim, é por aqui que você tem que ir. Se ele for, ótimo. Se ele não for, É comum na sua geração de gestores agir dessa forma? É da natureza não, dessa Brasil, geração? não. Ou também não? Eu não posso dizer que liderança é receita de bolo. Tá, Não fala é receita de mais. bolo. O que é receita de bolo? Você vai lá no Google que era um bolo de chocolate com cobertura de ninho. Vai ser tudo igual. Liderança não é a mesma coisa. Então, liderança é a mesma coisa. Cada gestor tem a sua forma de ver, cada gestor tem a sua forma de entendimento, de atuar. Perfeito. A minha forma é de ouvir, entender primeiro para tomar decisão. Eu não sei o que acontece com o Brasil. Então, a conversa, o papo aberto, é onde você vai falar. Então, você bate muito nessa tecla da conversa, da boa conversa. E não é uma conversa assim, eu só falo. Eu escuto, eu entendo. Eu entendo. É você fala, eu vou ouvir, eu vou tirar minha conclusão, eu vou te falar. E aí eu ouço. Aí a gente vai falar assim: é esse é o caminho que você quer? É. Então, tamo junto. Vou pegar na sua mão. O... Você tem dificuldade em deixar os problemas na operação?
por exemplo, putz, você teve um estresse grande, você teve um problema grave numa operação, não saiu como desejado, como esperado. Como é que quando você E chega na sua embora, e eu vou casa, embora. é, como que você lidar com isso? Brasil, eu vou falar um negócio pra você. Eu sempre gostei de videogame. Eu tenho um Você é dos simulador. nossos. E eu tenho um simulador de corrida na minha casa. Você é piloto. Virtual, sim. E piloto. Virtual, sim. Eu tenho 2 troféus de corrida virtual. Caramba. A dica é válvula de escape. Assim como o Moro gosta de jogar, assim Você como traz ali um hobby pra te aliviar a tensão. pra tirar a atenção. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica doente. Tem gente que gosta de academia, correr. Eu gosto de jogar, que é a minha válvula de escape. A natação e o videogame ali Isso. salvam, abaixam ali, baixam o seu estresse. É. Porque se a gente não fizer nada diferente no Brasil, a gente fica doente. Você sabe que eu ouvia muito quando eu trabalhava com operação. Pô, cara, tô falando de muito tempo atrás, né? Tô falando de pelo menos 15 anos atrás, 12 anos. Que. Ah, eu saio da empresa e deixo o problema na empresa. Eu via muitos gestores falando isso. E eu nunca consegui ser assim, porque a impressão que eu tinha é como se o fato de eu tirar o meu crachá do peito, eu me transformava numa outra pessoa e eu não consigo isso. Brasil, desculpa, mas acho que isso é. Não é. É um sentimento, Brasil. Como é que simplesmente está com um nível de estresse alto, você tira o crachá, tá tudo ok? Você acha que isso tem a ver com a questão de você ter um compromisso muito grande com aquilo que você está se propondo? Ou não necessariamente? Porque na minha cabeça é assim. Eu levo a sério o que eu estou comprometido a fazer. É porque você tem objetivo, Brasil. Pessoas que vão embora não tá nem aí, ah, Tanto faz. deixa assim. Será que é a melhor pessoa lá? Te ajudando? Tá administrando? Será que é a melhor pessoa? Não necessariamente. O cara não pode ser nem tá nem aí com sua empresa. Eu também não tô falando o cara que vai embora estressado, você não tem que olhar o cara, você tem que olhar mais esse cara. Que Por- é uma panela de pressão, tá perto de explodir. Cara, porque se você não olhar para, você tem que olhar a pessoa. Uhum. Não é simplesmente só, é importante ver seu negócio, mas o que faz alavancar a sua empresa são pessoas. Minha opinião, você tem que olhar para as pessoas que estão preocupadas com a sua empresa. Sim. Agora, o Moro vai lá, tô na sua empresa, tô nem aí. Calma aí. Até onde é válido? Você acha importante? Isso é legal porque, que nem eu na rede social, eu só posto coisa de trabalho. Muito raro postar família, algum lazer, algum hobby. E as pessoas estranham quando eu falo que eu tenho 8 videogames em casa. E eu uso, como você, de forma consciente. Meu dia foi estressante, foi puxado, eu tô ansioso, eu tô preocupado, angustiado, qualquer sentimento que eu tenha, ali eu consigo escapar. Você acha importante quando a gente vai fazer um treinamento para uma equipe de liderança, as pessoas terem a consciência de que, meu, você precisa viver também? É assim, quando a gente faz parte por um desenvolvimento, a gente não pode olhar só a empresa. A gente tem que olhar a vida da pessoa. O que que ele faz? Qual é o hobby? O que que você gosta de fazer depois da empresa? O que que você gosta de fazer aos finais de semana? A partir do que ele responde, a gente consegue montar um plano para ele. Tem pessoas que não querem sair de casa. É uma escolha? Será que é uma escolha? Será que isso não é o início de uma depressão? É isso que a gente tem que entender. De que forma a gente entende? Conversando. E essa forma humana de você tratar nos seus treinamentos, com as equipes que você atua, que você assiste, consulta, a galera consegue introspectar isso, porque eu lembro muito da operação que a gente trabalhava e as pessoas pareciam não ser pessoas reais. É igual rede social hoje, sabe? É tudo muito Imagem. perfeitinho. É tudo muito ostentado, o que eu faço, o que eu aconteço, o que eu sou. Mas, cara, eu também tenho os meus dias tristes lá, que eu não acordo bem. As pessoas conseguem enxergar que isso é uma realidade natural do ser humano? Vocês conseguem no treinamento passar isso? Dá para passar. As pessoas, pô, a vida é real, gente. A vida não é um Não story, Pois é, não é uma coisa linda.
Todo mundo tem problema. Você também tem? Tenho. Demais. Quem que não tem problema? Não, ainda não conheço, mas quem sabe eu conheço um dia. Eu tenho muitos problemas. Ah, eu queria te falar pra você, problema de saúde. Tive problemas de saúde, seríssimo de Você parou de saúde. fumar, né? Fumei até 2012. Você Onde eu passou mal na passei operação, eu mal, lembro. Você onde passou mal na passei operação. mal. Sangrou pelo nariz, É, aí etc. eu parei por. Cara, não queria morrer. Mas Engraçado que você parece mais novo agora do que naquela época. Você fumava muito. muita gente fala que eu não tenho 53, fala que tem 40, É, 45 anos de porque eu idade. lembro que você tinha 38 para quase 40 e você tá, meu, você tava Tava, muito velho, muito tava descuidado. acabado, na verdade. O quanto é importante pra você cuidar de si pra cuidar de alguém? Porque quando a gente cuida da gente, é um reflexo. De novo, assim, quando a gente pensa em pessoas, você pode ver, só falo em pessoas, pessoas, pessoas. Eu vou falar sempre em pessoas. Uhum. Pessoas, quando eu falo, é pessoa Brasil, pessoa Moro, né? Porque se eu não ver qualidade no Brasil de saúde, é perda. Uhum. É assim, Brasil, eu não vejo só, quando eu falo essas coisas, eu vejo o lado social também. Tá. Eu não posso ver Brasil saúde legal, como é que é a família do Brasil? Pode ser que muita gente não entenda, mas eu me preocupo com pessoas assim, fazer a minha parte social. Como que o seu trabalho hoje consegue contribuir para um mundo melhor? O que o Moro pode fazer? Pra contribuir para um mundo melhor. Mostrar minhas experiências que eu tive no decorrer como pessoa, como profissional. O que o Moro pode fazer para você ser melhor, tanto como profissional como pessoa. Eu acho importante você falar sobre a sua história, a sua carreira, porque eu posso ter duas formas de aprender, né? Experimentando ou deixando que você experimente e entendendo a consequência disso que isso pode ter pra mim. Você. Eu queria falar um pouco também sobre gestão de conflitos, que é uma coisa bem delicada e não é todo mundo que sabe lidar, e eu sei que você sabe. Wes, quanto tempo a gente tem, filho? Está com uma hora e 15. Temos 10 minutos? Eu, eu só quero passar para essa parte de gestão de conflito, porque é um assunto delicado, extenso, complexo e não é todo mundo que sabe lidar. Eu me lembro na operação da gente ter problemas com funcionário querendo executar gestor. Não era você no caso, mas eu lembro disso. Tem, Eu lembro da sua habilidade e da habilidade do Fernando Peixoto, o Fernando Fernandão, Peixoto. quando roubaram a operação. A habilidade de vocês em proteger a operação perante o cliente, a habilidade de vocês proteger o grupo, de proteger a equipe perante o olfato, inclusive a habilidade de proteger quem executou o delito, para não expor, para aquilo não virar um sensacionalismo. Foi um cuidado grande que vocês tiveram lá. Como é que a gente consegue, como é que vocês conseguem hoje na Moromentro trabalhar Conflito. conflito, cara? Assim, conflito, quando eu falo conflito é o seguinte, é nem querendo se pegar na operação. Brasil, assim, para mim é. Eu posso até achar estranho, mas para mim é simples. Porque assim, eu vou falar da seguinte forma: como um todo e como o Moro pensa. Conflito, muita gente quer. Não quer. Já disse, conflito. Ninguém vai querer pegar umas problemas. Ah, meus caras que se virem. Eu não penso assim. Conflito ele vai existir a partir de um momento que tem duas. Ninguém vai pensar igual. Sempre vai ter visões e opiniões diferentes. Ele vai gerar um conflito. Tá bom, gerou o conflito. Como é que o Moro resolve um conflito? Lembrando que ambas as partes vão querer defender o seu lado. Fato. Não necessariamente seja verdade. Não, pode ser que a verdade não esteja em nenhum dos lados. Na verdade, um vai querer potencializar o dele. Vai querer defender o dele. Primeiro, vamos lá. Você tem que entender isso aqui. Isso aqui. Pode ser, depende da forma que ele potencializa, você não vai tirar a conclusão. Quem que vai estar certo ou tá errado?
só conversando com os dois. Quem pode te ajudar a resolver o seu problema? O restante do time. Tá. É a visão da base do time. Você pode defender, pode ser que você errou, mas não, você vai falar que você acertou. Esse aqui vai falar que errou, mas vai falar que vai acertou. Então, assim, que momento a gente vai ter que ver isso? Como é que o entorno enxerga isso? Como é que além do entorno saber o que aconteceu, dica, liderança, gestor tem que ser mais observador, tem que observar. Porque quando você é observador, o Brasil, você sabe o que é o estilo dessa pessoa, você sabe o estilo dessa pessoa. Então, conforme que ela fala, você sabe como é que ela, se ela está potencializando ou não. Uhum. Resolução de um conflito, você não bota você errou, você errou. Você vai potencializar mais o conflito. Você vai pagar a fogueira com uma Eu gasolina. também não estou falando também que eu tenho que passar o pano. Tá. Não estou falando isso. É tentar achar o meu termo que não vale a pena, assim, o erro ou as opiniões não batem, é chegar no meu termo. Então, essa é a minha opinião. É assim que eu resolvo os meus problemas. Entendendo o contexto. Tá. E o ambiente que ele está inserido, mas as minhas observações que eu tenho de cada colaborador. E isso é vivência, né? Porque às vezes a decisão é rápida. Esses são os 22 anos. Entendi. Isso você não vai encontrar em curso, Brasil. Entendi. É Não vai. experiência. Isso é vivência, isso é experiência, É feeling, é tato. é feeling. Brasil, eu sou extremamente observador. Apesar de japonês. E o próprio time, você percebe, ele começa a reclamar, ó, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assim. Quando gera conflito, será que ele potencializou a verdade? Não necessariamente. Tá. Ele está vendendo a imagem. Mas na realidade não é o time que vê, não é o que eu vejo. Uhum. Então você acaba tendo conclusão. O cara tá mudando a forma Ele tá fora do padrão de comportamento do dele. contexto. Ele tá fora do contexto, tá fora do jeito de estilo dele de ser. Ou seja, ele tá maquiando aqui. Justamente. Mas isso é tato. Você sabe que uma vez me perguntaram na faculdade, na aula de psicologia, criaram um conflito lá e eu não soube agir, cara. Eu não soube. Criaram um conflito, a professora criou um conflito e a gente tinha que agir como se fosse um gestor. Eu mandei embora os dois. A minha resposta foi essa. Depende da situação, pode ser que você não consiga resolver tanto no bate-pontos. E aí você precisa ganhar tempo, você precisa fazer o quê? Tem que analisar o contexto. Aconteceu que na operação de não conseguir resolver no primeiro momento, naquele primeiro momento, tive que dar uma apaziguada Só pra ganhar tempo e poder entender. para entender o que realmente está acontecendo. Perfeito. Não, pode ser que dependa da gravidade, você não consegue resolver. Qual que foi o maior desafio que você teve na No operação? primeiro momento, dá aquela apaziguada para depois Baixar a resolver. poeira. Qual foi o maior problema que você teve, assim, que você se lembra? Puta, aconteceu um caso assim, assim, assado, que você teve que tomar cuidado. Brasil, assim, de novo, sem vou falar. Pessoas, processos, tem ferramentas, Pessoas, tem método. Pessoas, você não tem método, você tem cuidado. você tem cuidado. Hoje, principalmente, gestores, burnout. Só se fala sobre burnout. Você acha que isso é uma realidade? Eu não tô falando uma visão técnica médica, tô falando uma visão operacional, tá? Você acha que isso é uma realidade ou isso é uma hype, é uma moda? Burnout? É, Eu vou mudar a sua forma de maio de 2026 vai ser uma NR1. tá. As empresas são obrigadas a colocar um plano para a parte mental. Ou seja, é uma brincadeira que tá ficando séria. Ele é uma realidade, né? Ele é uma norma, lógico, a NR é uma norma regulamentadora Sim. que as empresas têm que fazer um plano de contingência para a saúde mental. É contingência. É. Quem cuida da gestão da parte de mental do time? O gestor. O gestor. Se o gestor não sabe lidar com gente, Se ele pressiona, se ele bate, se ele degladeia. o cara entra em depressão, o cara pega atestado, o cara Então isso é uma realidade hoje. é uma realidade.
O burnout, ele é uma realidade. E quem tem que corrigir isso é a gestão. Gestão barra empresa. Porque ela tem que colocar ferramentas que dê suporte. E o gestor executá-lo, né? Usar a Saber ferramenta. a forma, executar a ferramenta, porém, o quê? Ele tem que ser articular mesmo esse problema. Não posso ficar a vida eterna cobrando. Não é é só o cobrar, Tá. é a forma que você cobra. Horas excessivas. É uma O realidade. que você falou de entender o contexto, né? Porque é a diferença do chefe do líder, né? Então, você tem que entender gente. Você tem que ver pessoas. Essas pessoas gostam de supervisor mais próximo, de entender o que está acontecendo. Eu, operacionalmente falando, sou extremamente próximo. Sou mais operação do que Sim. ar-condicionado. Eu lembro que te incomodava usar camisa de gola. Você gostava de usar a camisa da Da operação. operação. Eu não posso ser diferente. Eu tenho que falar a mesma língua da operação. Para mim falar a mesma língua, eu tenho que estar próximo. É onde as pessoas trazem para mim o problema, o sentimento, o que tem que arrumar, enfim. É isso. Excelente. Bom, Moro, eu queria, cara, te agradecer, porque você é o nosso primeiro convidado aqui desse novo projeto. Eu sou fã do seu trabalho, da sua postura. Eu torço muito pro sucesso da Moro Mentoring porque você merece isso e as pessoas merecem conhecer aquilo que você guarda dentro do seu coração. Você é muito rico em conhecimento, em cuidado com as pessoas e eu acho que isso precisa ser disseminado. Mais pessoas precisam entender e conhecer esse seu lado e que existem pessoas assim no mercado. Eu achava que as mazelas que eu passei numa operação eram exceção, mas eu entendi que isso, se vacilar é uma regra. Você é exceção. Só que quanto mais você guardar isso, mais exceção você vai ser. Então eu quero, cara, de coração te agradecer a presença aqui no nosso podcast, Raiz e Resultado. Você tem muita raiz, então isso fica fácil de se entender. E eu queria, cara, pra a gente ir pra reta final aqui, perguntar pra você. Quem é você? Alexandre Moro. Alexandre Moro é um pouco do que você está falando aqui, ó. Raiz. Sou uma pessoa extremamente. Gosto de ajudar pessoas. Como pessoa, como profissional. Sou uma pessoa extremamente ético. Esse é o Moro. Alexandre Moro. Faz todo sentido. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje com o nosso Alexandre Moro. Siga a Moro Mentoring nas redes sociais, acompanhe o trabalho do Moro. Se você precisa que a sua operação se desenvolva, que as pessoas da sua liderança desenvolvam a cultura da sua empresa, eu tenho certeza que o Moro é a pessoa certa para te ajudar. Esse foi o Raiz e Resultado de hoje. O que sustenta, o que aparece. Até mais.